Oi, pessoal. Vamos agora, né, corrigir nossos exercícios que foram deixados na última aula, né? Quer dizer, na última aula não, que na última aula eu fiz aquele feedback com vocês, né? O que é esse feedback, né? Eu queria saber como é que vocês estavam de acordo com as aulas, né? Como é que estavam sendo os vídeos, se esses vídeos estavam ajudando, se a correção dos exercícios, né, está sendo, os vídeos estão explicando, dando para ajudar, né, a explicação, né. Queria saber, né, se vocês conseguem abrir o vídeo com facilidade ou não, né? Então, eu queria saber isso tudo, né? Apesar de não ter muito retorno de muitas pessoas, não, viu? Só tiveram alguns alunos, aqueles alunos que estão sempre mandando as atividades. Pessoal, vamos conversar mais. Pessoal, vamos participar mais, vamos enviar as atividades. A gente precisa muito, nesse momento, nos unir, certo? Para que a gente não saia tão prejudicados com o fim dessa pandemia, né? Mas estou dando o melhor de mim para poder ajudar vocês e estou sempre à disposição. Como eu digo, né? Posso não responder no momento, mas sempre eu tenho dado retorno a todos os alunos que entram em contato comigo, certo? Então eu aguardo ainda, né? Tantas atividades atrasadas, sempre mando vídeo de correção, mas pode me mandar. Se tiver precisando de ajuda, é só falar comigo no privado, certo? Então vamos corrigir essa atividade. Deixa eu ver aqui se o aplicativo vai. Vamos lá, página 43, né? Primeira questão. Efetue as operações no caderno. Vamos lá. Vamos ver se ele vai, que ele tá cansado. Ó, já foi demais agora. Letra A, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 16. Então, pessoal, quando a gente viu multiplicação de radicais, a gente viu que, né, que eles têm que estar com o mesmo índice, né, e eles estão, né, todas as duas são raízes quadradas. Então, o que é que a gente faz? Se eles têm o mesmo índice, a gente vai conservar o índice e vai multiplicar os radicais. Desculpa, os radicandos. Os radicandos é 4 vezes 16. 16 vezes 4, como vocês estão vendo aí, vai dar 64. E a raiz quadrada de 64 é 8. Letra B, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 25. Então, novamente, né, os radicais têm o mesmo índice, né, que é raiz cúbica. Então, nós vamos multiplicar os radicandos. 3 vezes de 25 vai dar a raiz cúbica de 125. Então, fazendo a decomposição, né, que eu não sei porque não apareceu, mas vai aparecer em algum momento aí, me desculpem, mas ela vai aparecer, né? 125 é 5 elevado a 3. Aí a gente vai aplicar, né? A primeira propriedade dos radicais. E aí, o que que vai acontecer? Deixa eu só trocar a cor da caneta aqui, pessoal. Vou colocar azul. Então, vou cortar. E aí, vai ficar somente o número 5, né? Olha ele aí, apareceu. Então, vamos lá, 125, né? Vamos decompor 125. 125 não é um número par, então a gente não dá para dividir por 2. O próximo número, desculpa, se dividir, é o número 3, né? Como é que a gente sabe se dá para dividir por 3? A gente vai somar os algarismos, né? 1 mais 2, 3. E 3 mais 5, 8. 8 não dá para dividir por 9. Para dividir por 3, desculpa. Então, a gente vai para o próximo número. Quem é o próximo número? 5. Quando é que dividir por 5? Quando termina em 0 ou 5. Então, dá para dividir por 5, né? Porque terminou em 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 terminou em 5, dá para dividir por 5. Vai dar 5 e o 5 vai dar 1. Então, por isso que eu disse a vocês, né? Que 125 é 5 ao cubo. Que eu vou organizar de 3 em 3. Por quê? Porque ele é raiz cúbica. Como é raiz cúbica, eu vou organizar de 3 em 3. Continuando, raiz cúbica de 18 vezes raiz cúbica de 6. Então, vai dar raiz cúbica
de 108, né? Se a gente multiplicar 18 vezes 6 vai dar 108. Era para ter feito detalhado, né? Mas já saiu a resposta toda, mas a gente vai fazer a decomposição e vai mostrar como a gente chegou nesse resultado, como eu cheguei, né? Então, vamos decompor 108, né? 108 é par, então vou dividir por 2, vai dar 54. 54 é par, vou dividir por 2, vai dar 27. 27 é ímpar, então não dá para dividir por 2 mais. Então, a gente vai ver se dá para dividir por 3. 2 mais 7 é 9. 9 dividido por 3, então 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Como vocês estão vendo aí, é raiz cúbica. Então, se é raiz cúbica, eu vou organizar de 3 em 3. Mas aí vai ter que ficar 2 elevado a 2, porque não dá para elevar a 3. E 3 elevado a 3. Aí eu vou vir aqui com a minha canetinha, cancelar esse 3 com esse. Aí, o que é que acontece com esse 3? Sai da raiz. Então, quando ele sair da raiz, vai ficar só 2 elevado a 2 dentro da raiz, que vai dar 4. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 4. Deixa eu apagar aqui pra gente voltar. Pera aí, pessoal. Pronto, vamos para a letra D. Agora eu tenho 3 fatores, eu vou multiplicar os 3 fatores, eles têm o mesmo índice, então vou repetir o índice e vou multiplicar os radicandos. Então, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 15 vai dar 300. Então, agora eu vou decompor 300. Então, 300 é um número par. Então, se ele é par, dá para dividir por 2. A metade de 300, 150. 150 é par, dá para dividir por 2. A metade de 150, 75. 75 é ímpar. E aí, a gente vai ver se dá para dividir por 3. 7 mais 5 dá 12. 12 dá para dividir por 3. Então, 75 também vai dar para dividir por 3, que vai dar 25. E aí, vai vir o que a gente fez aqui, ó, no 125. Vai dar, repetir, né? Vai dividir por 5, vai dar 5, vai dividir por 5, vai dar 1. Como a gente tem raiz quadrada, né, de 300, a gente vai agrupar de 2 em 2. Vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente sempre faz, né, pessoal? Cancela os expoentes, esse com esse com esse. Sai da raiz 5 vezes 2. Quanto é 5 vezes 2? 10, né? Aí, quem vai ficar dentro da raiz? O 3. Então, vai ficar o resultado 10 raiz de 3. Vamos continuar. Vamos, meu bem. Foi. Então, raiz 6, ou raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 3. Então, agora a gente tem uma divisão, né? Então, divisão, a gente vai fazer a mesma coisa, repete o índice e divide, né? Então, 6 dividido por 3, 2, vai ficar raiz quadrada de 2. Vamos continuar. Letra F. Temos uma fração. Pessoal, a gente viu que toda fração é uma divisão. Então, eu tenho divisão de radicais com os mesmos índices. Eu tenho raiz quadrada de 24 e raiz quadrada de 6. Ah, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 24 por 6. 24 dividido por 6 vai dar 4. E quem é raiz quadrada de 4? 2. O resultado será 2. Mesma coisa aí, nós temos uma divisão, raiz cúbica de 10 dividido por raiz cúbica de 2. A gente vai repetir o índice, raiz cúbica, e vai dividir 10 por 2, 5, raiz cúbica de 5. H, raiz quadrada de 120 dividido por raiz quadrada de 3. Então, toda fração é uma divisão. Então, eu vou dividir 120 por 3, vai dar 40. Então, eu vou ter raiz quadrada de 40. Então, eu vou decompor o nosso 40 lá, né? Vamos lá. 40 é par, divide por 2, dá 20. 20 é par, dividido por 2, dá 10. 10 é par, dividido por 2, dá 5. 5 é primo, só divide por ele mesmo. Como eu tenho uma raiz quadrada de 40, eu vou agrupar de 2 em 2. E nós teremos esse resultado aí. Aí, o que é que nós vamos fazer? Colocamos um 2 aqui em cima, aí eu corto esse 2 com esse. Esse 2 aqui vai sair da raiz, então vai ficar 2 e dentro da raiz 2 vezes 5. 2 vezes 5 é
10. Então, teremos 2 raiz de 10, o resultado. Segunda questão. Calcula o valor de cada expressão. Então, vamos ver qual é a expressão. Agora, nós temos a multiplicação de um fator por uma soma, né? Eu tenho raiz de 6 multiplicado pela soma de raiz de 15 e raiz de 60. O que é que nós vamos fazer? A gente vai multiplicar cada número, o número por cada um dos fatores, né? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 6. Deixa eu só, eu não consigo voltar, mas eu vou pegar aqui a canetinha para me ajudar. Eu vou multiplicar esse com esse e esse com esse, certo? Eu esqueci de botar as setinhas. Então, o primeiro aí vai ser, ó, 15 vezes 6. Só vou fazer essa continha para vocês verem. 6 vezes 5, 30, vai a 3, 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Então, 90, né? Aí, apaga tudo. A mesma coisa, a gente vai fazer 60 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Então, tá certinho aí. Só que aí, para eu somar essas duas raízes, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que efetuar a decomposição para poder juntar, ver se dá para juntar, né? Para fazer adição algébrica. Então, vou fazer a decomposição lá em cima para aproveitar espaço que tá pouco para mim aqui. Então, eu peguei 90. 90 é um número par, dá para dividir por 2. Quem é a metade de 90? 45. 45 é um número ímpar, então eu tenho que ver, será que 45 vai dar para dividir por 3? O que eu vou fazer? Eu vou ver, né? 4 mais 5, 9. 9 dividir por 3 divide. Então, 45 também vai dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15. Aí, 15 ainda dá para dividir por 3? Vai dar, né? Aí, o que é que a gente vai fazer? Dividir. Então, vamos dividir novamente por 3. Só um momento. Ai. 15 dividido por 3 vai dar 5, né? Ai, ai, 5 é o número primo. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, nós temos aí raiz quadrada de 90, pessoal. Então, como é quadrada, vamos agrupar de 2 em 2. Só que o 2 só tem 1 e o 5 só tem 1. Só o 2 que está se repetindo duas vezes. Então, a gente coloca 3 ao quadrado, certo? Vamos para o 360. 360 é um número par. Se ele é um número par, ele dá para dividir por 2. Quem é a metade de 360? 180, desculpa. Dividido por 2 dará 90. Dividido por 2, 45. 45, olhe, pessoal. Olha 45 aqui, ó, tá vendo, ó? Então, tudo isso que apareceu aqui vai aparecer aqui embaixo, ó. A mesma coisinha, estão vendo? Então, aí o que a gente vai fazer agora? É raiz quadrada, então a gente vai agrupar de 2 em 2. O 2 apareceu 3 vezes, então ele vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2. O 3 apareceu 2 vezes, então eu coloco ao quadrado, e o 5 sozinho. E aí eu vou fazer a substituição, ó, pessoal. Vamos substituir, né, o 90. O 90 a gente viu que era esse aqui, né, ó. O 90, ele era esse aqui, ó, 3 ao quadrado, 3 vezes, desculpa, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. E o 360 tá aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Aí, o que é que eu vou fazer? Aí, eu vou cancelar o 2, desculpa, deixa eu apagar, eu vou apagar tudo, viu, pessoal? Vou cancelar esse 2 com esse 2 que tá escondido aqui, ó. Aí, ele vai sair, né? O 3, e vai ficar 5 vezes 2, 10, né? A mesma coisa aqui. 3 vezes 2, sai o 6, e quem que fica aqui dentro? O 10, certo? Então, vou lá só voltar, deixa eu apagar logo para aproveitar. Oh, Jesus! Então, olha lá. Saiu 3, saiu 6 e dentro ficou o 10. Aí, essas nossas raízes agora têm o mesmo, o termo semelhante, né? Temos o radical semelhante, na verdade, que é o
raiz de 10, raiz quadrada de 10. Então, a gente vai somar 3 raiz de 10 mais 6 raiz de 10. É só somar os fatores externos e conservar a raiz. Então, fica 9 raiz de 10. Letra B, nós temos novamente, nós vamos fazer uma multiplicação aí, né? Então, qual vai ser a multiplicação? Vai ser o primeiro a raiz de 3, é porque não vai dar para ver aqui, né? Mas vai ser esse com esse com esse, certo? Olha. Mas vou apagar porque tá muito em cima e não dá para ver. Então, vamos lá. 3 vezes 5, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 54 vai dar raiz quadrada de 162. Aí, fazendo agora o raiz de 3 com raiz de 6, você vai fazer o jogo do sinal. Na frente da raiz de 3 não tem ninguém, então é mais. Mas com menos que está na frente da raiz de 6 vai dar menos. E 3 vezes 6 vai dar 18. A gente vai fazer a decomposição desses dois números para fazer a simplificação. 162 é um número par, dá para dividir por 2, a metade vai dar 81. 81 é ímpar, então a gente vai ver, né? 8 mais 1 é 9. 9 divide por 3. 9 dividido por 3, o 9 dá para dividir por 3. Então, 81, desculpa, vai dar para dividir por 3, vai dar 27. 27 dá para dividir por 3, dá 9. 9 dá para dividir por 3, vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Nós vimos que era raiz quadrada, né, pessoal? Quando é raiz quadrada, nós temos que agrupar de 2 em 2. Continuando, então, olha aí, né? Nós agrupamos de 2 em 2, né? O 2 fica sozinho, o 3 ao quadrado e os outros 3 ao quadrado, né? Que nós temos 4 número 3 aparecendo aí. Então, vamos continuar. O 18, né? 18 é um número par. 18 dividido por 2, 9. 9, nós já vimos lá em cima. Olha o 9 aqui, ó, pessoal, olha. Então, eu vou repetir isso aqui, né, ó. 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. E aí, vou agrupar de 2 em 2, deixa eu apagar aqui, né, para nos ajudar. E aí, vamos substituir. Quando a gente for substituir, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Tenho esse 2, esse, cancelo com esse. 3 vezes 3, 9, e vai ficar dentro da raiz, que número? Raiz de 2. Menos, cancelo esse 2 com esse, o 3 vai sair, então vai ficar o 3, e dentro da raiz vai ficar quem? O 2. Aí, agora eu tenho uma conta de subtrair. Eu vou subtrair os fatores externos. 9 que tira 3, 6. E vou repetir quem? O raiz de 2. Vamos conferir? Olhe lá, tá vendo? 9, raiz de 2 menos 3, raiz de 2. E o resultado, 6, raiz de 2. Vamos lá, apagando aqui para poder continuar. Vamos continuar. Agora, a gente temos uma multiplicação de 4 números. 2 de um lado e 2 do outro, né? E sendo contas de menos e de mais. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos fazer, ó, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro e segundo com segundo. Então, nós vamos começar raiz de 3 vezes raiz de 3. Quando a gente está multiplicando duas raízes, vai dar o quê? Raiz do produto dos radicandos, né? Raiz de 9. Agora, eu vou o primeiro com o segundo. Eu tenho raiz de 3 vezes 1. Raiz de qualquer número vezes 1 dá o próprio número. A mesma coisa aqui, é mais com menos. Menos. 1 vezes raiz de 3 vai dar o próprio número. Qualquer número multiplicado por 1 é o mesmo número. E depois 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Vou fazer o jogo do sinal. Menos com mais, menos 1. Então, aqui eu tenho, olha, raízes. Um é raiz de 3 e o outro é menos raiz de 3. Aí, quando a gente fizer mais com menos, vai dar menos. Raiz de 3 que tira raiz de 3 vai dar 0.
Aí vai ficar a raiz de 9. Quem é a raiz de 9? 3 menos 1. Então, o resultado será 2. Vamos lá, só para confirmar, né? Tá aí, ó, raiz de 9 mais raiz de 3 menos raiz de 3 menos 1. Aí eu vou cancelar, né, esses dois e vai ficar 3 menos 1, que vai dar 2. Vou apagar só para a gente ficar com o resultado. Vamos para a próxima questão. Próxima questão nós temos. Quinta questão. Calcule o perímetro e a área dos retângulos abaixo. Nós vimos que na parte de multiplicação de radicais e adição de radicais, a gente pode utilizar uma área da geometria chamada de perímetros e áreas, né? Uma parte da geometria, né, que trabalha com perímetros e área. Então, vamos lá. Deixa eu aparecer o meu retângulozinho aí, né? Eu tenho que a base do meu retângulo é 2 mais raiz de 2 e a altura do meu retângulo é 2 raiz de 2. Então, vamos calcular o perímetro. Pessoal, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados de uma figura plana qualquer. Nesse caso, a gente tem um retângulo, né? Então, eu vou somar os lados do meu retângulo. Então, o que é que eu vou fazer, né? Vou pegar 2 mais raiz de 2, mais 2 raiz de 2, e do outro lado, né, eu vou ter que repetir, porque eu vou, apesar de não aparecer, olha, pessoal, de não aparecer aqui em cima, aqui é 2 mais raiz de 2, e aqui é 2 raiz de 2, certo? Tá ruim de eu copiar aqui, eu vou apagar. Mas eu só quero que vocês entendam isso, que os lados do polígono aí, desse retângulo, né? Tem os lados, o da direita é igual à esquerda e o de cima é igual ao de baixo, né? Então, a gente vai juntar. Quem que a gente pode juntar aí, né, ó? Veja, pessoal, aqui, ó, tudo que for raiz de 2, eu posso juntar, ó. E aqui, o que for um número sozinho, também posso juntar. Então, eu tenho 2 mais 2, 4. Aí tenho, olha, tem o que aqui, pessoal, olha. Quem que tá escondido aqui na frente? O número 1. E quem tá escondido aqui na frente? O número 1. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 2 vai dar 6, não é, pessoal? Então, vamos lá. Então, vai ficar 4 mais 6 e repete o radical, que é raiz de 2. Como está em metro, a gente vai colocar em metro também. A área do retângulo. A área do retângulo é calculada sempre, né? Para qualquer retângulo, a área é base vezes a altura. Então, quem é a base? 2 raiz de 2 e quem é, desculpa, 2 mais raiz de 2 e a altura é 2 raiz de 2. Então, pessoal, olhem, deixa eu só. Agora ela já foi, não vai voltar não, só porque eu quero. Mas eu vou. Agora desembestou, viu, pessoal? Mas vamos lá. Olha, eu tenho que multiplicar esse com esse e esse com esse. Todo mundo vai multiplicar por esse fator externo aqui, certo? Deixa eu apagar aqui, risquei demais, não gosto disso não. Esse com esse com esse. Vamos lá. Multiplicando o 2 com 2 raiz de 2. Vou colocar aqui em cima só pra gente perceber. Olha, pessoal, esse 2 aqui da frente, ó, deixa eu ver. Esse 2 não tem raiz, então ele vai multiplicar pelo fator externo dessa minha raiz. Então, 2 vezes 2, 4. E eu vou repetir o raiz de 2, porque não tem nenhuma raiz para eu multiplicar, certo? Deixa eu pegar só a borracha aqui para apagar. Vamos lá. Aí, agora, a gente vai... Ela não quer apagar, não. Vai ficar assim. Nós vamos, né? Fazer a segunda parte, que é multiplicar o raiz de 2 vezes o 2 raiz de 2. Agora é o contrário, pessoal, olha. Na frente aqui tá aparecendo ninguém, então é o número 1 que está aí na frente. Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 1, 2. E vamos multiplicar os radicais. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de
4. Então, aí o que a gente vê também? Que raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu substituí aqui, ó, raiz quadrada de 4, 2. E vou fazer agora só o cálculo. 2 vezes 2, 4. E repito o 4 raiz de 2. Toda vez que a gente vai falando de área, a gente vai olhar qual é a unidade que está medindo os lados desta figura em metro. Então, como eu estou falando de área, será metro ao quadrado. Vamos lá. Página 44. Questão 1. Calcule as potências. Então, na aula passada, a gente viu, né? Na segunda-feira, desculpa, que quando a gente tem a potência de um radical, a potência vai entrar como expoente do radicando. Então, esse 3zinho, deixa eu mostrar aqui, viu? Esse 3 que estava fora aqui na potência, ele vai passar para dentro aqui, ó, como expoente, certo? Desse radicando. Vou apagar. Vamos lá, então, ó. Veja aí, tá vendo que ele entrou? Só que aqui nós temos uma raiz quadrada. Como ela é uma raiz quadrada, eu tenho que arrumar de 2 em 2. Quando eu arrumo de 2 em 2, cancelo esse 7 sai de dentro da raiz. E quem que fica dentro da raiz? O 7, né? Então, deixa eu apagar aqui. Vamos continuar. Letra B. Novamente, o 2 vai entrar dentro do radical e vai ser o expoente do radicando. Mas como esse número tem um fator externo, o que é que a gente vai fazer? É levar o fator externo. Então, olha, pessoal, deixa eu só fazer aqui, viu? Olha. Esse número aqui vai ter que ficar elevado. Esse número vai ser elevado a esse 2 aqui. Então, vai ficar isso, é 3 ao quadrado. E esse 2 também vai entrar dentro da raiz. E vai ficar a raiz de 5 ao quadrado. Além do fator externo, o radical tem o seu radicando elevado ao expoente dessa potência, certo? Vamos ver lá, né? Como é que vai ficar? Tá vendo, pessoal? Olha, o 3 ficou ao quadrado e o 5 ao quadrado. 3 ao quadrado, a gente sabe que é 9, não é? Olha, 3 ao quadrado é 9. Aí, o que foi que aconteceu aqui, professora? Olha, pessoal, ó, tem um 2 escondido aqui, corta com esse 2. Aí, o que é que acontece? O 5 sai de dentro da raiz. Ficou alguém dentro da raiz? Não. Pronto, agora só é multiplicar 5 vezes 9, 45. Vamos continuar. Agora, nós temos uma fração, né? Essa, assim, fica um pouquinho mais complicada porque tem muito passo a passo. Mas o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Elevar a nossa fração a 3. Então, vamos lá. Olha, já foi bem rápido. Não queria que fosse assim, mas tudo bem. Olha, pessoal, vou mostrar aqui o que foi que aconteceu, ó. Esse 3 entra, né, aqui dentro do radical, e ele passa a ser o expoente do radicando, está aqui, ó, tá vendo? Como aqui é uma fração e ele está com o expoente 3 e aqui é o expoente 2, o que eu vou fazer? Quebrar. Vai ficar 3 quartos elevado a 2, né? E vai ficar 3 quartos sozinho. É como se tivesse elevado a 1 aqui, né? Aí, 1 mais 2 dá 3, né? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho o 2 aqui, aí eu corto esse 2 com esse 2. Aí, o que é que acontece? Esse 3 quartos sai de dentro da raiz. E quem fica lá dentro da raiz? 3 quartos, né? Então, aí, olhe, como eu tenho uma raiz aqui, eu posso quebrá-la em duas raízes, né? A raiz do de cima e a raiz do de baixo. Vamos apagar,
Vamos apagar e vamos continuar. Então, o que que acontece? Olhem, aqui, deixa eu só crescer um pouquinho. Aqui nós temos uma raiz quadrada de 4. Só que quem é a raiz quadrada de 4? 2. Então, a gente pode multiplicar 4 vezes 2, 8. E repetir quem está em cima. Vai ficar 3 raiz quadrada de 3 sobre 8. Vamos continuar. Segunda questão, escreva no caderno como uma única raiz. Então, nós temos aí uma raiz dentro de uma raiz, é raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Nós vimos que quando a gente tem uma raiz dentro da raiz, é só multiplicar o índice das raízes. Então, pessoal, como naquele índice não tem ninguém, quem é que está escondido aqui? 2. Então, eu vou fazer a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3, 6, né? Então, vai ficar como? 6 raiz de 64. Aí, eu vou decompor 64, certo? Ah, não, mas ele só disse que era uma única raiz, não precisa decompor não, certo, pessoal? Então, a mesma coisa aqui, nós temos a raiz oitava da raiz quinta de 6. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Uma multiplicação. Então, vou apagar aqui para não ficar com essa figura aí. Então, vamos lá. Raiz 8 vezes 5, 40. Então, raiz 40 de 6. Continuando. Opa, já foi. Então, agora, Jesus, o que foi que aconteceu? Nós temos um fator externo e que está entre as duas raízes. Então, eu tenho que primeiro eliminar esse fator externo. Como é que eu vou fazer? Então, quando a gente tem um fator externo, se ele podia estar dentro da raiz, né? Então, ele poderia ter saído, né? Eu poderia ter feito isso, aí cortado aqui, esse 3 ia sair daqui, né? Agora eu vou ao contrário. Se ele está lá fora, ele vai ter que entrar na raiz aqui, ó, nessa raiz. Para ele entrar, ele tem que ficar com o mesmo expoente que está na raiz que ele vai entrar. Então, é raiz quadrada. Então, esse 3 vai ter que vir ao quadrado. Aí, eu vou e faço isso. Jogo ele lá dentro da raiz. Aí, fica aí, ó, 3 ao quadrado vezes 9. Nós vemos aqui que aqui, ó, temos 2 e 2. Então, fazemos a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9 vezes 4. O resultado, raiz quarta de 36. Então, vamos lá. Continuando. Letra D. Agora eu tenho 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Então, como é que vai ficar? Nós vamos ter que colocar esse 2 que está entre essas duas raízes dentro da primeira raiz, né? Da primeira raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. Eita, já foi. Eu não queria que fosse agora, mas tudo bem. Então, vou para cá. Olhe. Veja aqui, pessoal. Esse 2 vai entrar aqui. Quando ele entrar, ele tem que entrar com o mesmo índice. Então, se aqui já tem um 2, quando ele entrar, vai ficar desse jeito, né? Então, multiplicação de potência com a mesma base, repete a base e somos expoentes. Então, olha ele aqui, ó, 2 elevado a 3. Vamos continuar. Aí, o que a gente vai fazer agora? Esse 2 elevado a 3 vai ter que entrar aqui dentro, ó. Então, ele é 2 elevado a 3, mas quando ele vai entrar, ele vai ter que ficar elevado a quem? A 2. Aí a gente vai aplicar aquela propriedade da potência chamada de potência da potência. Repete a base e faz o que com os expoentes? Multiplica. 2 vezes 3, 6. Por isso que agora eu tenho quem aqui? 2 elevado a 6. Vamos apagar. Só que aqui dentro tem que número? 2. Então, vai ficar
2 elevado a 7. E quem que vai ser o novo índice? Ó, como aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. E se você fizer o cálculo de 2 elevado a 7, 2 elevado a 7 dá 128. Então, a gente tem raiz quarta de 128. Quarta questão. Classifique cada igualdade em verdadeiro ou falso. Aí eu vou fazer, ó, raiz quadrada da raiz quadrada de 2. Quem é a raiz quadrada da raiz quadrada de 2? O que é que eu tenho que fazer para encontrar quem é a raiz quadrada da raiz quadrada de 2? Eu tenho que multiplicar os índices aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar a raiz quarta de 2. Mas isso aqui é igual a isso? Não sei. Então, vamos pegar isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui e vamos calcular. Deixa eu apagar aqui. Então, quem é a raiz quadrada? Quer dizer, a raiz quadrada ao quadrado. É elevado, né? Nós vimos que quando a gente tem uma raiz quadrada elevada a algum número, né? O número que está fora vai entrar dentro da raiz e vai ser o novo expoente do radicando. A gente poderia eu não precisava fazer isso aqui, né? Eu fiz desnecessário. Olhe, pessoal, aqui tem 2, então eu cancelava aqui e já chegava no resultado, certo? Então, isso aqui é igual a isso? Não, então isso é falso. Vamos continuar. Letra B. Eu tenho a raiz quadrada da raiz quadrada de 9. Ele disse que dá 3. Não sei se dá 3, vamos ver. Aí, o que que aconteceu, ó? Raiz quadrada da raiz quadrada. Olha, pessoal, quem é que tá escondido aqui? 2 e 2. 2 vezes 2, 4. Quem é 9? 9 é 3 elevado a 2. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu posso simplificar aqui por 4 e aqui por 4. Certo? Desculpa, 4 não. Por 2, né, pessoal? Desculpa. Aqui por 2 e aqui por 2. 2 dividido por 2 aqui em cima vai ficar 1 e 4 dividido por 2 aqui fica 2, né? Não preciso colocar o 1 porque tá escondido aí e o 2 também. Então, deu raiz de 3? Deu. Então, essa igualdade é verdadeira. Continuando, vamos para a próxima. Raiz cúbica de 2 elevado a 6. Não, tá errado. Raiz cúbica de 2 elevado a 6, certo? Porque eu falei de 2 elevado a 6 como se o 2 estivesse dentro, né? Na verdade, ele vai entrar, certo? Como ele está elevado a 6, o 6 vai passar agora, olha, a ser o expoente. Vai ficar assim, ó, certo? Aí, o que que a gente vai fazer, né? A gente pode simplificar aqui por 3 e aqui por 3. Se eu simplificar aqui 3 por 3, vai dar 1. Então, essa raiz vai embora. Então, não vai ter raiz mais. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, o resultado deu igual ao que ele queria? Deu, né? Então, deixa eu apagar aqui. E vamos ver o resultado lá, pessoal. Foi exatamente o que eu fiz, ó. Coloquei o 6 dentro do radical como expoente e simplifiquei, né? Simplifiquei aí por 3 e deu 2 elevado a 2. Vamos para a letra D. Raiz cúbica de 3 raiz quadrada de 3. Vai dar raiz sexta de 27? Não sei, vamos ver, né? Deixa eu crescer aqui para a gente fazer a continha aqui embaixo, certo? Então, o 3 vai ter que entrar aqui dentro, ó. Para ele entrar, ele tem que entrar com o mesmo índice aqui. Então, eu já tenho uma raiz, né? Aí, eu tenho uma raiz quadrada, né? E o 3 vai elevar a 2 e vai encontrar um 3 lá dentro, né? Então, quando a gente tem raiz da raiz,
a gente vai transformar em uma única raiz como 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 3 elevado a 3. Aí, ó, raiz sexta já colou, né? Só falta saber se 3 elevado a 3 é igual a 27. E eu sei que é igual a 27. Então, porque 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, eu digo que essa questão também é verdadeira, certo? Tá aí o cálculozinho que a gente fez, né? E a gente termina o nosso exercício, certo? Então, qualquer dúvida, pode me procurar. Algumas pessoas já me procuraram antes de fazer a correção, já me procuraram. Eu já tentei, né, mostrar o slide e ver se dava para entender, certo? Então, peço, por favor, que me enviem o fez a atividade, mesmo se você não fez, copia as respostas, tudo certinho, me enviam para eu poder dar o visto. Eu preciso muito desse feedback de vocês, saber como é que vocês estão, se vocês estão me acompanhando ou não. Muito obrigada, fiquem com Deus.